durante este período natalino, nós temos considerado responder quem é Jesus, quem Ele é, qual é a identidade de Jesus. Domingo passado, de manhã, isso é um poço sem fundo, responder essa pergunta, porque é de uma riqueza tremenda. Domingo passado, de manhã, trabalhamos em cima de Mateus 16, naquele contexto, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles disseram: uns dizem que tu és João Batista ressuscitado, outros dizem que tu és Jeremias, Isaías ou algum dos profetas. E Jesus pergunta para mim e para você, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? E tu? Que dizes que eu sou? Quem eu sou? E talvez essa seja a definição da identidade de Jesus mais pontual e mais precisa, que Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o prometido, Filho do Deus vivo, Deus encarnado. E Jesus autentica, Jesus reitera, está correto, mas não foi carne, não foi sabedoria humana que te fez responder isso, foi Deus que te revelou isso. Jesus, então, não é um professor de sociologia, um comunista andarilho. Jesus é o Deus eterno, encarnado. Tu és o Filho do Deus vivo. À noite, domingo, pretérito, nós trabalhamos João 14:6, um dos clássicos, eu sou, de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E naquela ocasião nós vimos que cada um dos três adjetivos, caminho, verdade e vida, são prefaciados pelo artigo definido, é o caminho. Não é um caminho, entre muitos. Existe uma mentira muito espalhada por aí, que há muitos caminhos para Deus. Jesus é um deles, Buda é outro, Maomé é outro. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para que fique muito claro o que Jesus estava dizendo, em filosofia, a gente faz afirmações e negações, que é para tapar o buraco. E ele diz, se não fosse isso o suficiente, ele diz: e ninguém vem ao Pai, senão por mim. É muito claro, é muito claro. Não é uma questão de religião, é ter ou não ter Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Você quer acesso ao Pai eterno? Então você precisa de mim, você precisa da minha companhia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sou a vida onde eu estou presente. Sem minha religião. Hoje de manhã, trabalhamos ainda tentando sondar mais profundamente a identidade do Senhor Jesus. Trabalhamos em cima de João, capítulo 1, versículos 1 e 14. Neste texto, vimos que o apóstolo João se apropria de um termo grego muito conhecido na época, logos, para tentar elucidar a identidade de Jesus. Nós vimos de manhã que João tem um problema seríssimo nas mãos, quando ele senta para compor o seu evangelho. João Marcos, há muitos anos, muitas décadas antes, trabalhou na composição do seu evangelho e apresentou Jesus com 30 anos, já nas praias, sendo batizado por seu primo João Batista. Anos mais tarde, Mateus entrou em cena, e aí então mostrou não o homem, mas o bebê, Jesus. Mateus 1, como filho de Abraão, o Messias dos judeus, o filho prometido para os judeus. Mais tarde,
Lucas senta para compor, recua mais e mostra a gênese de Jesus, não em Abraão, mas em Adão. Ele vai buscar lá na criação e mostra que Jesus é o Messias não apenas dos judeus, mas de toda a raça humana. Ele é o filho de Adão, o segundo homem. E aí quando João entra em cena, para onde ele vai voltar? Para onde ele vai poder recuar? É quando ele tem a ideia brilhante de se apropriar de um termo de Heráclito, o Logos. Heráclito ensinava, como vimos de manhã, que para que se saiba como alguma coisa funciona, é preciso saber a razão do funcionamento dela. Por exemplo, você quer saber por que os animais migram de um lado para outro? Você tem que observar a razão, o que leva eles a fazerem isso. Você quer saber por que os rios se deslocam de uma posição norte para o sul? Você tem que observar, é a observação. E daí surgiu a ciência moderna. Por isso que o Logos está embutido no nome da maioria das ciências. A sociologia, o estudo do ajuntamento gregário das pessoas, psicologia, o estudo da mente, psicos, sou, mente, logia, o estudo, daí que vem teologia, o estudo de Deus. E cerca de 500 anos depois, Filo, um outro filósofo, mas com pedigree judeu, tenta unir o pensamento grego ao pensamento hebraico. Ele não estava tão interessado na origem das coisas, mas na consequência delas. Heráclito estava interessado no porquê, e Filo estava interessado na consequência, no desembocar desta razão. Então ele como que personifica o Logos. João, o apóstolo João, lança mão dessa ideia, e ele avança com o Logos numa direção impensável. Ele pega esse conceito do Logos e faz 4 afirmações. Ele diz que o Logos era ou estava no começo. Ele fala sobre a eternidade do Logos, o começo, o arquê. Ele vai buscar em Gênesis, no princípio ou no começo, a palavra estava com Deus. Ele personifica, a palavra estava face a face com Deus, rosto a rosto, literalmente. Mas ele também dá uma divindade ao Logos. O Logos era Deus, e o Logos se tornou carne e habitou entre nós. O Deus eterno, a segunda pessoa, encarnou e veio habitar entre nós. Hoje à noite eu queria considerar que tipo de carne o Logos se tornou. Que tipo de carne o Logos se tornou. Existem 2 questões importantes para responder isso aí. Uma menos, outra mais importante. A menos importante é que existe uma diferença entre a carne que o Logos recebeu, que veio a se tornar Jesus, mas também existe uma semelhança, e o nosso interesse maior é na semelhança. Existe descontinuidade e existe continuidade. Vamos rapidamente considerar a diferença ou a descontinuidade na humanidade de Jesus. A primeira delas é a concepção da carne, o ajuntamento do óvulo de Maria, sobrenaturalmente, aconteceu de uma maneira miraculosa. Essa é a primeira diferença entre a carne do Logos e a nossa. A nossa carne simplesmente acontece quando o esperma se junta ao óvulo. É uma coisa natural, é um fenômeno natural, daí que nós todos somos gerados, é assim que nós somos produzidos. Agora nós temos de proveta,
que também, mas é uma coisa bem recente, considerando os milhares de anos que a raça humana já vive. Mas a primeira diferença é essa. A primeira diferença é que a carne daquele que veio a ser Jesus, daquele que veio a se chamar Jesus, aconteceu sobrenaturalmente. Foi a ação do Espírito Santo no ventre de Maria que fez com que o Logos encarnasse. Mateus 1:18. Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, antes que houvesse coito, achou-se grávida do Espírito Santo. Por ser José seu marido, Mateus 1:19, um homem justo, e não querer expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo num sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria, pois o que nela foi gerado não procede de homem. Eu estou aqui parafraseando, procede do Espírito Santo. Tudo isso, versículo 22, aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Deus conosco, Deus junto conosco, Emanuel. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua esposa, porém não teve relações com ela, relações íntimas, enquanto ela não deu à luz. Então, a carne de Jesus veio a existir sobrenaturalmente. A segunda diferença é que a carne de Jesus era sem pecado. É a segunda descontinuidade. Nós todos somos pecadores, sem exceção. Todos que nascemos depois da queda, nascemos com uma tendência ao errado. Basta abrir o jornal. Por que tanta polícia no mundo? Por que tanto exército? Por que tanta necessidade de trancarmos as portas? Está se vendo que tem alguma coisa muito errada com todos nós. A gente pode, eu fiz menção disso domingo passado, em ver logo em uma criança o pecado original. Basta observar o comportamento de um bebê e o crescimento dela. Aquilo que Paulo lista em Gálatas 5:19-21 pode ser facilmente observado em uma criança. As crianças aprendem a dizer não antes de dizer sim. É necessário ensiná-las a ser gentis, porque elas já sabem ser rudes. Não é necessário ensinar a criança a mentir, é necessário ensinar a dizer a verdade. As crianças sabem manipular para conseguir o que desejam. Todo mundo que foi pai já viu isso, e mãe. As crianças ficam iradas, tudo obra da carne, porfiam umas com as outras, sentem ciúmes, envolvem-se em disputas. Tinha um vídeo circulando na internet outro dia, não sei se vocês viram, muito interessante, que isso me veio à mente. Duas criancinhas brigando por um carrinho, mal podia andar. As duas criancinhas mal conseguiam andar, mas uma empurrando o carrinho e a outra empurrando porque queria também. E eu fiquei pensando, olha como a porfia está no coração da criança. Apenas quando vai crescendo, o veneno vai ficando mais forte, e nós nos especializamos em dissimular o erro e a pecaminosidade dos nossos corações. Jesus, diferente, era sem pecado ou santo. Lucas 1:36 e 35 e 36, aliás, 34 e 35. Então Maria perguntou: como isso acontecerá uma vez que eu sou virgem? Respondeu o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer será chamado santo, será chamado filho de Deus. Santo é separado, especial, separado da raça. Ele é santo. Essas são as duas diferenças ou descontinuidades entre a carne do Senhor Jesus e a nossa. O que mais nos interessa
é a continuidade ou a semelhança da carne de Jesus. Isso tem desdobramentos tremendos. Nós vamos ver as consequências disso, são muito encorajadoras. Desde o começo da igreja cristã, os descrentes, os não crentes, têm muita dificuldade para aceitar a divindade de Jesus. Nós, crentes, quando aceitamos, temos muita dificuldade para aceitar a humanidade dele. Geralmente, quando alguém que não conhece Jesus resiste e tem dificuldade para aceitar que ele é Deus. Nós, por outro lado, temos um tanto dificilmente aceitamos ou aceitamos parcialmente quando aceitamos que Deus se fez carne, e carne como eu e você. João, o apóstolo, batalha essa heresia chamada docetismo, essa dificuldade em aceitar a humanidade de Jesus. Em 1 João 4:3, já havia essa resistência até da parte dos crentes em aceitar que Jesus era carne humana como eu e você. Todo espírito que confessa, diz João, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Ele repete em 2 João 1:7, muitos enganadores têm saído pelo mundo, diz o apóstolo João, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Tal enganador é o anticristo, diz João. Então, nessa continuidade, nessa semelhança entre a minha carne e a carne do Senhor Jesus, há 4 coisas que se destacam. A primeira coisa é que a carne que Jesus possui era física. Jesus assumiu um corpo com a mesma anatomia, a mesma fisiologia que é nossa. Portanto, caso ele não comesse, ele sentiria fome, Mateus 4:2. Caso não bebesse, sentiria sede, João 19:28. Se ele se movimentasse muito, ele ficava cansado, João 4:6. Como qualquer bebê, Jesus aprendeu a falar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever e a obedecer os seus pais terrenos e até o seu Pai celestial. Hebreus 5:8. Aqui nós estamos diante de um grande milagre, porque os teólogos não conseguem bem explicar a partir de que momento o menino, a criancinha Jesus começou a ganhar consciência de quem ele era. Mas ele teve que aprender essas coisas como qualquer criança, inclusive obedecer o seu pai durante os seus dias de vida na terra. Hebreus 5:7-8. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. A gente aprende coisas da intimidade de Jesus em Hebreus que a gente não aprende em lugar nenhum das Escrituras, da vida íntima, da vida privada de Jesus. Ofereceu orações e súplicas em alta voz para aquele que podia salvá-lo da morte, salvá-lo do pecado, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu, está aqui, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então Jesus tinha uma carne física, uma mente física, como a minha e a sua, e teve que aprender todas as coisas como eu e você. Eu não quero ser desrespeitoso, eu já disse isso aqui domingo passado, mas Jesus evacuava como eu e você. Ele diz isso em Mateus 15:17. Ele mesmo relata essa experiência, que é uma experiência comum a qualquer ser humano. Ele diz: não percebem, ele diz aos seus discípulos, que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Então, Jesus era um homem comum. Isso é um tanto, eu enfatizei bastante a divindade de manhã. Falei muito sobre a deidade, que Jesus é Deus, essa mescla que é um tanto misteriosa, mas Jesus, a
carne por ele assumida era física. Nós nos chocamos com essa verdade muitas vezes. Muitas vezes nós queremos um Jesus apenas miraculoso, um super-herói, mas o fato é que ele se tornou carne física, como eu e você. A falta de realidade e de crença nisso aí está retratada nas pinturas que a gente vê. Geralmente o menino Jesus na manjedoura, recém-nascido, é mostrado com 6 meses, e não o típico ratinho bebê que nasce com um dia, que a gente tem dificuldade em aceitar esta carne assumida por Deus. Em segundo lugar, a carne assumida era judaica. Jesus é filho de Abraão. Jesus foi judeu e afirmou à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Desde muito cedo, na história de nossa fé, a igreja cristã tem tentado cortar as suas raízes com o judaísmo. Marcião, o famoso herege, quem primeiro tentou colecionar os livros, quem primeiro juntou os diversos livros que hoje constituem o cânon bíblico, jogou fora todo o Antigo Testamento, reduziu os 4 evangelhos a Lucas, e incluiu apenas as cartas paulinas, deixou fora tudo mais, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, tudo, coisa de judeu, disse Marcião. E essa tem sido a senda que nós tendemos a seguir desde então. Nós gentios, nós, a maioria aqui não é judeu, tendemos a não querer nada com as raízes. Porém, todos os apóstolos eram judeus. O próprio Jesus, como disse, pertencia a esse povo. Paulo afirma uma prioridade dos judeus sobre o gentio. Ele diz: o evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, minha e você. O antissemitismo tem permeado a igreja do Senhor Jesus e tem sido uma vergonha para nós. Pouquíssimos evangélicos apoiam os judeus, talvez alguns evangélicos americanos que olham mais favoravelmente os judeus. É comum alguns cristãos que adotam uma determinada postura ideológica serem antissemitas. Se dizem cristãos, mas são antissemitas, pró-palestino, etc. Embora Israel hoje seja a única democracia legítima naquela região. Adolf Hitler dizia que seu antissemitismo era proveniente da Igreja Católica. É daí que ele aprendeu a ser antissemita, arguía ele. Um dos últimos sermões de Lutero foi uma chamada ao povo alemão que expulsasse todos os judeus de suas terras. Por que razão ambos, católicos e protestantes, agem dessa forma? Porque nós esquecemos as nossas raízes, nós esquecemos de onde viemos, nós esquecemos que a salvação vem dos judeus. Fiquei muito feliz com a chegada do primeiro-ministro de Israel pela primeira vez. Eu penso que é a primeiríssima vez que um ministro israelense vem aqui convidado. Fiquei muito alegre. Oh, como é abençoado quem ama Sião. Como é abençoado quem ama a ti, Sião. A esmagadora maioria das pinturas que tentam retratar Jesus fazem-no com um modelo escandinavo de olhos azuis e pele clara. Rarissimamente se vê um quadro de um judeu de pele parda e nariz de arara, como é tipicamente judeu. É muito raro, eu nunca vi. Mas nós temos as nossas raízes no povo de Israel e devemos apoiá-lo. Amém? Em terceiro lugar, a carne que o Logos assumiu era masculina. Jesus era um homem. Tem se tornado popular retratar Jesus assexual, homossexual ou bissexual. Por que tem se feito isso?
supostamente faz Jesus mais universal, mais inclusivista. Existem crucifixos na Inglaterra, nos quais Jesus está pendurado nu, completamente assexual, sem qualquer órgão sexual nu ali. Existem também versões bíblicas, nos quais Deus é retratado como mãe, ou pai, mãe, e Jesus não é mais, entre aspas, o filho do homem. Jesus é agora a criança do ser humano, child of the human being, é a criança do ser humano. Ele não é mais o filho do homem. O que é interessante nessas versões inclusivistas é que só Deus é chamado de ela, o diabo ninguém chama de ela. Isso é muito interessante. Embora tenha havido exageros no movimento feminista, também houve alguma contribuição positiva. As mulheres têm sido exploradas, muitas vezes esmagadas através de interpretações bíblicas erradas e distorcidas. Todavia, a resposta para os abusos masculinos não é a eliminação de gênero, não é um inclusivismo desregrado, não é a transformação de todos nós em unissex. A resposta é a seguinte: as mulheres devem ser tratadas como Jesus as tratava. A mulher é tão digna quanto ao homem, pois tanto um quanto ao outro portam a imagem de Deus. Haja o que houver, quando Pôncio Pilatos disse, em João 19:5, eis o homem, ele estava falando a verdade. Jesus era um homem, ele veio nos mostrar o Pai, necessariamente tinha que ser um homem. Quarto e último lugar, a carne assumida por Jesus era sexual. Alguns anos atrás apareceu um filme que causou horror no mundo, uma película chamada A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese. Nesse filme, eu não sei se vocês aqui assistiram, eu pouco frequento cinema, não tive o privilégio, ou talvez a infelicidade de assistir, mas fiquei sabendo que neste filme, o protagonista imagina que Jesus teve uma fantasia sexual com Maria Madalena ao pé da cruz. A intenção de Scorsese, obviamente, era chocar, e ele conseguiu. Nos causa revolta, tamanha audácia. Porém, e há um grande porém aqui, eu tenho quase certeza que a esmagadora maioria dos cristãos imagina que Jesus não teve tentações sexuais. Eu me lembro de uma aula que eu estava dando no seminário, e eu estava falando que Jesus tinha carne como eu e você, qualquer homem. Então, ele teve que batalhar todas as batalhas que todo homem luta. E a tentação sexual é uma das maiores batalhas que todo homem sofre. Pare para pensar um minuto. Fisiologicamente, Jesus era um homem como todos os outros homens. Isso necessariamente implica em atravessar as lutas da puberdade que todo rapaz atravessa. Sem querer ser desrespeitoso, muito menos blasfemo, mas pelo fato de que o Logos fisiologicamente era como eu e você, isso implica em ereções espontâneas, muito comum em períodos noturnos. Talvez isso nos deixe um tanto desconfortáveis e inquietos, talvez isso nos envergonhe. Contudo, Jesus assumiu carne sexual. A Bíblia diz claramente, a Bíblia diz explicitamente que Cristo, abre aspas, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus 5,15. Ora, se Jesus não foi tentado em questões de luxúria e lascívia, ele não foi tentado em todas as coisas a minha e a tua semelhança. Faz sentido? A Bíblia diz que em todas as coisas igual a mim e a você. Tudo que eu estou dizendo não tem o propósito de diminuir Jesus. Tudo que eu estou dizendo não visa de alguma maneira
achatá-lo, de forma nenhuma. Eu estou querendo mostrar que Jesus entende as minhas lutas. Jesus entende as tuas lutas. Jesus compreende as tuas batalhas, porque Ele se tornou como você e como eu. Não há diferença física entre você e Jesus, entre a sua carne e a carne do Senhor Jesus. E isso tem uma consequência tremenda, como eu disse no começo. Qual é a consequência? É que Jesus pode simpatizar, Jesus pode ter pena de mim nas minhas batalhas. Veja bem, vamos imaginar que eu não sei nadar. E um anjo dissesse para mim: olha, eu vou te ensinar. Ele voasse por cima da água. Eu não me sentiria muito encorajado em aprender a nadar com ele, porque ele tem poder para voar por cima. Mas se um homem dissesse: não, eu vou entrar contigo nessa piscina, eu vou te segurar, eu vou nadar, tu fazes assim, bate o pé, bate a mão, eu vou contigo. Eu me sentiria muito mais encorajado, eu me sentiria muito mais disposto a tentar nadar. É o que aconteceu com Jesus. Jesus desceu na água. Jesus não passou por esse mundo miraculosamente voando. Ele se fez como nós. Ele sentiu o sofrimento, o temor, a ansiedade, as angústias, as dores que você e eu sentimos. Isso deve ser um grande alento para você e para mim. Isso deve ser uma fonte de encorajamento tremendo, porque Ele entende completamente as minhas lutas, porque Ele as lutou, Ele as sofreu. Não é isso que Hebreus ensina? Não é isso que Hebreus diz? Hebreus 4,15: tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa fé, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa ter pena das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ele pode me ajudar. Quando eu estiver com medo, eu posso dizer: Senhor, eu estou temendo. Senhor, eu estou tentado. Senhor, Ele compreende isso. Para usar a mesma imagem que eu usei domingo passado, só entende uma formiga quem desce no formigueiro, quem se torna como a formiga, para penetrar naqueles túneis, naqueles labirintos. Por mais que eu estude como que funciona um formigueiro, eu teria enormes limitações para de fato compreender. E Jesus se tornou uma formiga, para se compadecer de mim e de você. Por causa disso, diz Hebreus, Ele pode me ajudar. Em meio à luta, Ele triunfou. Portanto, Ele pode me sustentar. Isso me leva a querer adorá-lo. Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel, Ele está conosco. Ele não é um Deus remoto, distante, como o Deus do Islã. Vimos então, em conclusão, que João retrata Cristo como a palavra de Deus. A palavra possibilita o revelar da mente, já que enquanto alguém apenas pensa, o seu pensamento não é conhecido, mas quando ele fala, quando a palavra entra em ação, então o seu pensamento torna-se conhecido. Assim o pensamento de Deus foi conhecido quando Jesus veio a este mundo. Aprendemos sobre o caráter de Deus quando Jesus veio a esse mundo. Quando Jesus tratou o pecador arrependido como tratou, nós entendemos como Deus nos trata. Amém? Tendo entendido ambos os aspectos do Filho de Deus, do Deus homem, do Deus 100% homem e 100% Deus, cabe-nos render-lhe glória, honra e louvor por tão grande salvação. Você já foi salvo por Jesus? Jesus veio a este mundo para te salvar. Jesus veio a este mundo para resgatar a carne. Jesus veio resgatar isso aqui.
Ele não tinha necessidade, Jesus não tinha pecado. Jesus morreu na cruz, não porque ele estivesse pagando algum crime dele próprio, não. Ele fez isso para resgatar a carne humana. E a Bíblia diz que todo aquele que coloca a sua confiança em Jesus, que abandona os seus pecados, que muda de atitude em relação aos seus pecados e se volta para Cristo, é salvo, é remido, é ressuscitado juntamente com Ele. Você já fez isso? Eu queria dar uma oportunidade para você hoje à noite. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? Entendeu que Jesus sofreu junto na carne por você, e você então gostaria de abraçar essa salvação. Há alguém aqui que gostaria de, neste Natal, ter um Natal salvo? Você está cansado de pecar? Você quer salvação do pecado? Jesus veio nos dar salvação, libertação. Você está cansado do cíclico pecado, que você está caído e quer se levantar? Abrace Jesus hoje à noite. Há alguém aqui que quer fazer isso? Alguém aqui que quer mudar de vida? A igreja esteja orando. Há uma batalha aqui. Satanás não quer que você tome decisão nenhuma. Satanás vai dizer para você: não, fica na tua, fica indiferente. É impossível ficar indiferente. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Você ficar quieto, você está recusando Jesus. Eu preciso informar isso para você. Alguém que quer ser salvo por Jesus hoje à noite, levante a mão. Aqui à minha direita. Alguém que quer uma oportunidade de ouro para você receber Jesus e ter a sua vida transformada. Alguém em cima, na galeria, quer receber a Cristo como seu Salvador.